olha só, gente, gasolina e álcool podem ficar mais caro. Vocês ouviram direito. O preço da gasolina e também do etanol deve aumentar este mês com o fim da desoneração dos tributos. O imposto sobre a Programação de Integração Social, o PIS, e a contribuição para o financiamento de Seguridade Social, o CONFINS, será cobrado novamente de acordo com o chefe da Receita Federal, Claudemir Malaquias. De acordo com Malaquias, está chegando ao fim o prazo estipulado na medida provisória 1157, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 1º de janeiro, como motivo da volta da cobrança. E olha só, com o fim aí da desoneração, o valor a ser cobrado pelo imposto será de mais ou menos aí quase 79 centavos por litro de gasolina e de 24 centavos no litro do álcool, do etanol. E as distribuidoras e postos de combustíveis serão os responsáveis por avaliar o repasse aos consumidores. E aí, o revalor vai ser repassado aqui em Maringá? Fala comigo, Divaldo. Já aumentou, já deve estar aumentando hoje. Aqui em Maringá, já aumentou R$1, vai ser R$1. Bom, o governo está pressionado pelos governadores, né, que queriam uma compensação. Vou ressaltar que pode aumentar, né? Talvez possa ser ampliado, mas se o governo esticar o prazo dessa desoneração, ele vai ter que buscar uma forma de compensação para os governadores que têm uma pressão muito grande, que os governadores argumentam que perderam receita com a desoneração dos combustíveis, né? É uma decisão que impacta muito a economia, na medida em que quando você sobe os combustíveis, automaticamente é um efeito cascata, tudo sobe. E aí a gente está num momento também de suspensão das exportações, com essa história da vaca louca, então é um momento bem delicado da economia. Agora, o governo tem que apresentar uma alternativa, né? O governo precisa cumprir a promessa, né? E aí, principalmente o setor econômico, né? Como o Celestino Tano defende o competente Haddad na economia, precisa apresentar um projeto que revê aquela decisão lá do Temer de associar os aumentos de combustível ao preço internacional de combustível. Me parece que é a única forma. Obviamente tem outras na mesa, como o governo abriu mão, né, da sua participação acionária na Petrobras e converter os dividendos numa espécie de subsídio para manter os valores achatados. Porque precisa ser controlado o combustível, os valores, obviamente. A gente não pode arcar com o valor. Quando se fala aí, viu, Kelly, em 79 centavos, a gente pode tranquilamente falar em R$1. Então, se nós vamos chegar a um patamar aí do combustível aí próximo dos 6,50, se não mais. Então, isso é muito grave para a economia, um impacto gigantesco. Então, a expectativa é que o governo prorrogue, ou, se não prorrogar, encontre uma maneira de manter os preços achatados, acabando, né, encontrando uma alternativa de não atrelar os nossos preços internos a uma commodity internacional, essa variação que, no momento, os preços internacionais estão baixos. Então, não haveria até margem para aumentar o combustível nesse momento, acredito. Bom, segundo a informação aí do nosso site, da nossa equipe de reportagem da Jovem Pan News, o presidente Lula aí esteve reunido com o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, né? Agora, a gente podia ter uma diminuição igual teve no Diesel esses dias aí. O pessoal, os caminhoneiros aí ficaram felizes com essa diminuição. Mas, pelo jeito aí, quem tem o carro que precisa, que é igual o motorista do aplicativo, que precisa para o trabalho, vai sofrer um pouquinho, né, Celestino? O efeito vai ser cascata. Os governadores não fizeram a parte dele e só levando o que o Edivaldo falou, do Haddad aí, o único lugar que eu defendo... Mas o único lugar que eu defendo o Haddad é lá na sala de aula, na USP, né, dando aula para os militantes. O Haddad poderia ter feito o dever de casa dele, né, poderia ter reunido com o presidente, né, do Banco Central, juntamente com a Simone Tebet, que tem o CNN, que é o Conselho Nacional de Tributos, e para baixar o valor da inflação. Mas, assim, esse atual governo, ele inchou a máquina do jeito, máquina pública, para acomodar, né, os companheiros,
Então, não tem como enxugar mais o Estado, e aí precisa arrecadar. Bem como os governadores, né? A gente vê aqui o Ratinho Júnior, ele cresceu o Estado, colocou mais secretarias, mais companheiros. Então, assim, não tem segredo, né? A gente alimenta o Estado, o contribuinte alimenta os três poderes com o dinheiro dos impostos. Então, cada vez tem que pagar mais para manter, né, essa saga, essa casta de políticos, né, de mamadores do dinheiro público. Porque tem como, né, abaixar o preço do combustível para não aumentar o preço na prateleira. Quem leva, né, no lombo depois é o trabalhador, que vai ter que pagar mais gasolina mais cara e depois vai ter que pagar o alimento mais caro também na prateleira. Esse papo desse converseiro dos governadores que tiveram perca de receitas, isso é papo furado, né? Os números estão aí, para quem quiser ver, né? Eles não tiveram percas, né? Pelo contrário, porque as pessoas com combustível mais barato rodaram mais, né? Rodaram mais, o alimento barateou, né, em certo momento, então as pessoas consumiram mais alimentos, então isso gera a curto e médio prazo um efeito cascata de maior arrecadação. Tanto é que o Brasil bateu o recorde de arrecadação em dezembro, em novembro, em outubro. Acho que foi 8 meses seguidos de arrecadação históricas, né, no Brasil, de geração de emprego. Tudo isso vai aumentando a cadeia produtiva. Então, assim, é muito converseiro e pouca ação, né, desse governo que se diz o pai dos pobres. Gilmar? Na verdade, é o efeito cascata, né? Baixar a gasolina no efeito cascata, de uma forma errada, né, próximo às eleições, porque, na verdade, foi o Michel Temer que acabou indexando o valor do preço do combustível com os valores internacionais. Bom, precisava arrumar como que se diz, dar um desconto por causa das eleições. Acabaram tirando aí os impostos, não é isso? Próximo às eleições, causando também perda de arrecadação por parte dos estados, isso acabou refletindo. Então, tentaram resolver de uma forma errada. Eu acredito que da mesma forma que passou, por exemplo, 4 anos sem um reajuste real do salário mínimo, esse ano teve pouco, mas já foi real, resolveram. O imposto de renda, que até então teve 4 anos para poder fazer aí a adequação para que as pessoas não pagassem imposto até uma determinada taxa salarial, não fizeram. E corria o risco já nesse ano de quem ganhasse um salário e meio, pagar imposto de renda. O atual gestor acabou, no caso, isentando até quem ganha 2 salários mínimos, foi resolvido. E os juros que está também tentando resolver. Isso é fato, isso que a gente está falando nesse momento é fato e você pode observar. Então, eu acredito que nos próximos dias o atual gestor vai resolver esse problema. Porque se próximo às eleições, para dar uma eleição, tentar dar uma eleição mais fácil ao Bolsonaro, abaixaram de uma forma errada o preço dos combustíveis. Vamos lembrar que lá atrás, antes do Temer, quando bateram panela, inclusive em Maringá tinha um pessoal batendo panela, tinha todos os impostos e era R$ 2,38 o preço do combustível. Mais alguma argumentação, mais alguma conclusão, Edivaldo? É só essa tergiversação que normalmente o Celestino vai assim, ele sai de um tema e vai para outro. Acho que uma coisa não tem nada a ver com o outro, inchaços da máquina. Acho que isso não impacta os valores. De imposto. Os valores. Precisa se arrecadar para manter a máquina. Mas não é. Não, o governo aumentou o imposto, esse governo. Nem começou ainda. Ele está tirando. O ganho real do trabalhador foi de R$18. Mas não, prometeu 80. Prometeu 80. Não, Celestino. Ia desonerar a folha de pagamento. O governo se comprometeu em dar aumento real do salário mínimo. Hoje, ao quem ganha 2 salários e meio vamos esperar. Vai ter que declarar imposto de renda. Mas é uma tergiversação, mas ele tem que virar. Do tema. Tem que virar a chave e a gente está num novo governo. Vou dar uma palavra agora para o Gilmar. Imputar no governo anterior os erros de agora,